com temor e grande alegria, correram e anunciavam aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas chegaram a abraçar os seus pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide e dizei aos seus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados, e eles com os anciões, e tomaram conselho entre si, e deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram à noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar ao seu ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles receberam o dinheiro e fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Amém? Podemos aceitar. Irmãos, nós sabemos que é um culto de libertação hoje. Campanha de libertação. Mas esse finalzinho aqui do versículo 15 é tremendo, né, irmãos? Por quê? Porque aqui nós vemos sobre uma mentira. Primeiro uma verdade, porque Jesus ressuscitou, nós sabemos. E uma mentira que se espalhou entre os judeus aqui até hoje. Está no meio dos judeus. Que Jesus não ressuscitou. Que os discípulos roubaram o corpo dele. Você pensa que para você pregar para um judeu de verdade, irmão, lá em Israel, no meio do povo de Deus, você pensa que se você falar que Jesus ressuscitou, ele vai acreditar? Ele não vai. Porque, infelizmente, essa mentira perdura até hoje. Tem um povo aí que sai pregando, que diz que 144 que vão ser salvos, só os 144. Os irmãos sabem que esse povo aí, que prega falando que os 144... Irmãos, esse povo não acredita também na ressurreição de Cristo. Esse povo vive lá o Antigo Testamento. Mas nós temos que viver o Novo Testamento, irmãos. Nós temos que estar preparados porque Jesus está voltando. Vocês têm visto na internet quantas crianças que Deus tem levantado para falar no meio do povo, que viu, que sonhou, que Jesus falou com elas? Quantas crianças Deus tem usado? Sabe por que Deus está usando as crianças? Porque os adultos já não têm muita credibilidade mais. Porque os adultos, quando a gente fala de Jesus para outro adulto, é meio difícil outro adulto acreditar. Mas já a criança não tem maldade. Então é mais fácil você acreditar numa criança do que num adulto. Que nós, irmãos, possamos verdadeiramente estarmos aqui nos primeiros versículos do capítulo 28. Jesus ressuscitou. E ele vai voltar. Na Bíblia fala que ele não deixou escrito quando ele vai voltar. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, quando o Senhor vai voltar? Ele disse: só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Só Deus sabe quando será esse dia. Mas o Senhor vem nos avisando: se preparem, estejam preparados, estejam preparados, estejam preparados. E muitas vezes no nosso dia a dia são tantas lutas, tanta tribulação, tanta perseguição, tanta coisa que vem nos afrontar, que às vezes nós esquecemos que Jesus está voltando. Às vezes nós esquecemos que Jesus ele está só aguardando bater o último minuto no relógio. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um menino, ele contando que ele estava dormindo e ele acordou de um sonho. Ele disse que chegou um homem muito bonito, e ele descreve como esse homem, e ele fala assim que esse homem mostrava para ele um relógio. E que nesse relógio estava marcado 11h58.
E nesse relógio, esse homem falava para ele, falta 2 minutos. 11h58, falta 2 minutos. O tempo de Deus, como o irmão acabou de dizer, não é o nosso. Mas será que nós estamos preparados, irmãos? Lá em Apocalipse capítulo 9 diz assim, que após a igreja ser arrebatada, que a morte vai ser presa. Os homens vão buscar a morte e não vão conseguir morrer. Os homens vão desejar morrer e não vão morrer. E sabe quem são esses homens? Não é o povo do mundo não, irmãos. São aqueles que se afastaram da palavra de Deus. Aqueles que vinham no culto, que estavam em todos os cultos, mas que o coração estava longe de Deus. São esses que vão desejar a morte. Porque um dia eu estava orando e eu falava assim, mas Senhor, o Senhor fala que o mundo jaz no maligno. Então o povo do mundo vai desejar a morte? Ele falou assim, não, são os conhecedores da palavra, aqueles que conheceram a palavra e não foram arrebatados. Eles vão desejar a morte. Porque eles vão ser perseguidos, maltratados, judiados, açoitados. Irmãos, o que Hitler fez com os judeus vai ser brincadeira de criança com o que o anticristo vai fazer com aqueles que ficam aqui na terra. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Eu sei que tem dias que a gente está passando por tanta tribulação. Ultimamente o tempo, o relógio está correndo tão rápido, os meses estão passando tão rápido, mas a própria palavra do Senhor diz assim que Ele vai abreviar os dias para que aqueles que são dele não se percam. Ele vai abreviar, ou seja, Ele vai acelerar os dias para que aquele que serve permaneça servindo e não se perca. Então, quando você estiver num dia atribulado, um dia difícil, um dia que colegas de trabalho vêm te afrontar, família, tenta tirar a tua paz, lembra, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O tempo está se estreitando. Nós vemos tantas coisas aí, irmãos, olha as guerras. E na Bíblia diz assim, que quando ouvires falar de guerra e rumores de guerra, ainda não é o fim. Sabe quando vai ser o fim de tudo isso aqui? Após o arrebatamento. E aí a igreja vai vir com Cristo julgar os que permaneceram. Está no livro de Apocalipse. Aqueles que subirem no arrebatamento, vai ter as bodas, vai ter a coroação. Vai ficar 1000 anos aqui, só de tribulação. A igreja vai ficar 1000 anos com Cristo. Depois vão descer todos e vão julgar a terra. Haverá um grande julgamento. Aqueles que mesmo durante a tribulação não aceitar a marca da besta, não se corromper, lembrar de tudo aquilo que viveu na casa do Senhor e se arrepender verdadeiramente, para eles ainda há salvação. Mas tem que ser de verdade. Mas irmãos, vocês querem saber de uma coisa? Vai ser muito difícil. Porque na Bíblia fala que aquele que não tiver a marca da besta não vai comprar, não vai vender, não vai comer, não vai viver. Não vai ter casa, não vai ter emprego, não vai ter roupa, não vai ter calçado, não vai ter comida. É melhor pagar o preço agora. Porque ainda estamos no tempo da graça. Porque a hora que a porta da graça se fechar, vai ser só tribulação. Como está em Apocalipse, vai ser pranto e ranger de dentes. Ah, missionária, mas como é que você sabe disso? Eu falei assim, ó irmãos, Deus me tirou de um lugar terrível, de um lamaçal do pecado, mas pensa num lugar terrível. Eu não fui criada em berço evangélico. Ninguém da minha família foi criada. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Os meus irmãos ainda foram um pouco poupados por eles serem mais jovens. Mas eu, como sou a mais velha dos meus irmãos, então eu tinha que acompanhar meus pais.
eu era obrigada a ir com eles. Ou eu ia ou eu apanhava. Porque antigamente, irmãos, os filhos tinham obediência, reverência e respeito com os pais. Hoje você não vê mais isso. Pai e mãe estão chamando a atenção do filho, se você continuar falando assim comigo, eu vou chamar a polícia para você. Quantos casos que eu já ouvi isso? O filho falar que vai chamar a polícia para a mãe, o pai. O filho está errado, o pai e a mãe estão corrigindo, e não aceita a correção. Mas nós que servimos a Deus, nós temos que continuar corrigindo os nossos filhos. Não é açoitando, não é espancando, irmãos. É ensinando para eles a verdade, porque Jesus vai cobrar de nós isso também. Jesus vai cobrar de nós. Então a gente não tem que negar. Independente se é criança, se é adulto, fala a verdade. Fala para eles sobre Jesus, fala sobre o céu, fala sobre o inferno. Eles precisam estar cientes disso. Porque depois do arrebatamento, se eles não subirem, a coisa aqui vai ficar estreita, eles têm que estar cientes disso. Então que nós venhamos viver verdadeiramente a palavra do Senhor. Os dias para mim também não têm sido fácil. Eu falo com meu esposo, olha, é luta, mais luta, e é uma fila. Acaba de resolver um problema, já entra outro. Acaba de resolver outro, já entra outro. Tem uns probleminhas assim que fica na fila de espera. Mas parte disso, irmãos, eu entendo que é o inimigo também, para nos desanimar. Para nos entristecer. Para fazer a gente parar de servir ao Senhor. Tudo isso, irmãos. Vocês pensam que o inimigo não sabe qual é o teu ponto fraco? Ele sabe. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe aonde te atingir. Ele sabe aonde ele vai mexer que vai te entristecer. Ele sabe o tanto que você recebe, qual é o seu valor do seu pagamento. Ele sabe. Ele só não sabe aquilo que você pensa. Ele não ouve seus pensamentos. Mas cuidado com a sua expressão facial, porque ele consegue reconhecer. Satanás, irmãos, ele não é bobo, ele não é tonto, ele é astuto, ele é muito inteligente. Ah, missionária, mas hoje é um culto de libertação e você está falando de coisas, está falando de Satanás. Não, eu estou falando para você, para que você seja livre, para que você seja liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Nós temos que conhecer a verdade, irmãos. Por muitas vezes, eu recebi até mensagem dizendo que era para mim parar de contar meu testemunho. Porque meu testemunho era muito sem graça. Porque meu testemunho só era como se fosse um filme de terror. Teve pessoas que falaram assim, mas eu não acredito que você passou por tudo isso. Eu não acredito que isso é verdade. Aí fica a critério de cada um, irmãos. Se Deus me deu vida até hoje, é para falar. Porque para quem já teve câncer, já infartou, já teve trombose, já teve tuberculose, e eu estou aqui. Aleluia! Porque Deus ainda tem um propósito. Deus ainda tem um propósito. Quando os médicos fizeram cirurgia na minha garganta, eles falaram assim, ela não vai falar mais. Mas aí o Senhor falou assim, eu ainda vou te levar para muitos lugares, para você anunciar a minha palavra. O Senhor me tirou um lamaçal de pecado chamado bruxaria. Não é macumba, não, irmãos. Bruxaria. Pular muro de cemitério, desenterrar cadáver, batizar com o nome da pessoa que você quer que morra. Preparar poções para a pessoa dentro de 7 dias estar dentro de um caixão. Você tem noção do que é isso? Ah, missionária, foi fácil? Não, não foi fácil. E até hoje, Satanás ele se apresenta e fala, se quiser dinheiro, vem. Quer uma casa boa? Vem que eu te dou. E eu digo para ele, não. Aquele que morreu por mim lá na cruz é o meu dono hoje. Eu não te sirvo mais. Eu posso estar passando por luta, por tribulação, até enfermidades, irmãos.
mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. Glória a Deus. Esse ano, eu comecei a ficar com a minha vista embaçada. Então eu falei pro meu esposo, nossa, eu estou enxergando tudo embaçado. Aí eu fui trabalhar, gente, já fazia 3 dias que eu estava enxergando embaçado. No 4º dia eu fui trabalhar, eu não estava enxergando quase nada mais. Do jeito que eu cheguei lá no hospital, eu falei para minha chefe assim, eu preciso passar no hospital agora, que eu não estou enxergando quase nada. Deixei ali o meu plantão e fui. Quando eu cheguei lá no oftalmologista, ele falou para mim assim, eu não sei como que você ainda está dizendo que está enxergando um pouco, porque eu estou espantado de ver como que está o fundo do seu olho. A sua córnea está toda machucada. Dia 18 agora de setembro, eu vou passar no especialista de córnea para ver o que vai fazer, irmãos, porque do olho esquerdo eu já não estou enxergando quase mais. Mas eu glorifico a Deus. Porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Quando eu me entreguei para Satanás, ele falou assim para mim, eu vou te dar tudo o que você quiser. Ele me deu riqueza, eu tinha uma vida maravilhosa, não me faltava dinheiro, não me faltava roupa, calçado. Eu andava com pessoas bem financeiramente. Só que o dia que eu encontrei Jesus, ou melhor, o dia que Jesus me encontrou, ele apareceu para mim e falou assim, você vai morrer de fome. Porque eu vou tirar tudo de você. E aí eu disse para ele assim, não, você não vai tirar tudo de mim. Porque a quem eu sirvo hoje é o dono do ouro e da prata. Aleluia! E é assim que nós temos que agir, irmãos. Nós não podemos deixar o diabo nos bofetear. Não, nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. Vai vir dias difíceis? Vai, mas glorifica o Senhor no meio desses dias difíceis. Aleluia! Vamos aprender a agradecer o Senhor por tudo. Esses dias, nós estávamos passando por uma luta muito grande, porque nós alugamos uma casa, nós precisávamos sair da casa que a gente estava morando, e a gente já tinha alugado outra casa, e a mulher que estava lá, inquilina, já tinha vencido o contrato dela, já tinha extrapolado a data do contrato dela. Era para ela sair dia 30. Já estava dando quase 20 dias e ela lá na casa, a gente precisando sair da nossa casa para mudar. E ela não saía. E eu e meu esposo, a gente orando, a gente clamando, a gente orando, a gente clamando. Aí eu me lembro que na segunda-feira, eu falei assim, Senhor, eu não vou te pedir. Eu vou só te agradecer. Senhor, eu te agradeço pela casa que o Senhor preparou para a gente morar. Eu te louvo, eu te bendigo, é uma casa do jeito que eu precisava, Senhor. E o Senhor preparou. Comecei a glorificar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que eu fiquei sabendo, meu esposo falou para mim assim, foi na quarta-feira que ela mudou, né? Ou na terça? Meu esposo falou assim, quarta-feira ela vai mudar. Aí já veio aquela dúvida no coração, será que ela vai mesmo? Porque ela já tinha dado várias datas que ia sair da casa e não saía. E aí o Senhor falou assim para mim, vai, apenas me agradeça. Começa a me glorificar pela casa. Agradeça pela casa, que você vai ver o que eu vou fazer. E eu comecei a agradecer o Senhor pela casa. Quando foi na quarta-feira ela saiu da casa, na quinta-feira nós mudamos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Mas o inimigo tem que se levantar, irmãos. E ele vai continuar se levantando. Sabe por quê? A função dele é matar, roubar e destruir. Matar a nossa esperança, roubar a nossa paz, roubar a nossa comunhão com o Senhor, destruir tudo que nós temos, destruir nossa intimidade com Deus. Porque na palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais íntimos dele nós nos tornamos. Aleluia! Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero estar perto de Jesus, mais eu quero ter intimidade com o Senhor, para mim ter mais intimidade com o céu. Aleluia! Porque se você não quer se tornar íntimo do Senhor, como que Ele vai te revelar o céu? Ele vai revelar o céu para aquele que quer ir para o céu.
E para isso nós temos que ter intimidade com Deus, irmãos. Orar, buscar, apresentar ao Senhor. É assim que Deus trabalha. Eu glorifico a Deus todos os dias, irmãos. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas o Senhor disse para nós que não seria fácil. O que Ele disse na palavra? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se a gente esmorecer, se a gente deixar, o inimigo deita e rola. Aí vai chegar dia que a gente não quer nem mais vir na casa do Senhor. Vai chegar dia que você vai falar assim, eu fui no culto a semana passada, eu não vou essa semana não, vou ficar a semana inteira em casa. É isso mesmo que o inimigo quer. É isso mesmo que ele quer. Eu fui no culto na sexta-feira, no domingo não precisa. Eu fui na terça, na quarta, na sexta-feira não precisa. Irmãos, aproveitem cada minuto que vocês estão tendo na presença do Senhor. Aleluia. Não desperdice esse tempo. Porque se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Todos os cultos que você vem, todos os cultos que você cultua, está marcado lá no céu. E aqueles que você não vem também. Naquele dia não vai haver desculpa. Naquele dia não haverá desculpa, irmãos. Senhor, não vai ter desculpa. Então, se você tiver a oportunidade de vir no culto, venha, glorifique o Senhor. Aproveite os momentos que vocês estão aqui dentro, agradeça ao Senhor, glorifique Aleluia! por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem te dado. Sempre estejam na presença do Senhor, não saiam, irmãos. Porque que nem eu e o pastor Luan, a gente conhece tanto irmãos que saiu da presença do Senhor e hoje não tem mais força para voltar. Não tem mais força. Alguns meses atrás, o pastor Luan foi lá na adega comprar um refrigerante. Na hora que ele viu, não, você estava vindo do culto, né? Ele estava vindo do culto. Na hora que ele ia passando em frente à adega, um homem lá parou ele e falou assim: eu te sigo no seu canal, eu também sou pastor. Aí estava com o corotinho na mão. É isso que o inimigo quer de nós. Escarnecer, zombar. É isso que o inimigo quer. Que nós venhamos a desanimar, desistir de fazer a obra, de servir ao Senhor. Essa mentira entre o povo judeu até hoje está lá. Mas graças a Deus que nós conhecemos a verdade. Glória. Graças a Deus que nós sabemos que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E que existe um céu lindo lá nos aguardando. Casas maravilhosas. Eu glorifico a Deus todos os dias. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Orem. Orem mesmo. Orem pelo nosso país. Orem pelas nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Porque o inimigo está deitando e rolando lá fora. O que tem de pais matando os filhos, filhos matando os pais. Vocês, olha, é que a gente, irmãos, a gente vê um pouco do que acontece. A gente vê um pouco. Nós não vemos tudo. Talvez Deus até não permite a gente ver tudo para não perder a fé, não esmorecer. Mas ore pelas suas crianças. E um conselho que eu vou dar para as mães, para os pais. Outubro está chegando. Não aceita doce da mão dos outros, não, por favor. Não aceita bolo. Deixa eu tomar água. Eu começo a falar, o inimigo vai fechando minha garganta. Irmãos, isso é sério. Muito sério. Vocês sabem essas promessas que essas pessoas fazem aí fora? Eu vou falar abertamente aqui para que vocês entendam o que Deus está passando para vocês hoje nessa noite. Cosme e Damião são dois demônios. Irmãos, vigia. Cuidado. Não pegue saquinho de doce
Passou fulano, vem cá, filho, que dentro tem bala, vem cá. É da festinha das crianças. Não, obrigado, não precisa não. Ou se pegar, irmão, não dá na mão do teu filho, pelo amor de Deus. Você quer ver seu filho com saúde? Não deixa seu filho comer essas porcarias, irmãos. Não deixa. São dois demônios. E vocês não sabem como eles são terríveis, irmãos. Eu estou falando daquilo que eu vivi. Que infelizmente eu participei disso há muitos anos. Não deixe seus filhos comer essas coisas. Se for de festa, cuidado. Cuidado que vocês comem em festa. Mesmo que seja na casa de parentes. Cuidado. Porque você não sabe qual a intenção do seu parente. Você não sabe o que vai no coração dele. Na Bíblia diz que o inimigo vai usar até os da casa. E ele usa mesmo. Então cuide dos seus filhos. Os seus filhos são a herança do Senhor na tua vida. Ensine eles desde pequeno a não pegar as coisas da mão dos outros, irmãos. Ensina. Eu sou mãe de 3 filhos. Meus filhos são todos adultos. Eu criei meus filhos ensinando. Desde pequenininho. Eu saía com eles. Tá aqui o docinho. Não, moça, não precisa. Meu filho não pode comer esse doce agora. Não deixava. Eu ia no mercado, eu ia na adega, numa mercearia, eu comprava do mesmo doce. Toma, pra você não ficar com vontade. Mas eu não aceitava da mão dos outros. Eu não deixava meus filhos pegar. Porque eu sei de onde foi que Deus me tirou e eu sei muito bem o estrago que isso aí faz. É infecção de garganta, infecção de intestino. É sério, irmãos. Cuide daquilo que Deus te deu. Vigia, cuidado. Não pegue essas coisas na mão dos outros. Outra coisa, irmãos. 31 de outubro. O que é comemorado no Brasil? Infelizmente, Dia das Bruxas. Infelizmente. Tem muitos pais que estão na igreja, estão ouvindo a palavra e deixam os filhos participar disso. Irmãos, isso traz maldição para a vida das crianças. Não deixa seus filhos participar disso, irmãos. Ainda que na escola vai parecer exagero. Porque a professora vai falar, por que não pode participar? Vai parecer exagero. Seja exagerada, mas ensine o que é correto para o teu filho. Seja quadrada, mas ensine o teu filho a se livrar das coisas más que tem nesse mundo. Ensine o certo para eles. Não deixe eles participar dessas coisas, irmãos. Uma vez, um pastor de São Paulo veio na igreja que eu congregava lá em Ourinhos. E ele contou o testemunho que aconteceu. Os filhos dele, ele esqueceu que era 31 de outubro, isso há 8 anos atrás. Ele esqueceu que era 31 de outubro, ele mandou os filhos para a escola. Quando as crianças desceu no portão, desceu do carro e entrou no pátio da escola, tinha uma professora vestida de bruxa, sentada, e na frente dela tinha um caldeirão. E todas as crianças, para entrar para a sala de aula, tinham que passar por aquela bruxa, aquela professora. E formou uma fila. E aí, os 2 irmãozinhos, que é o irmãozinho e a irmãzinha, ficaram do lado, olhando todas as crianças passando naquela fila. E quando chegava na professora, a professora dizia assim, travessuras ou gostosuras? E as crianças tinham que falar gostosura para pegar o doce e passar. E aí passou todas as crianças, só aqueles 2 irmãozinhos que ficou, filho daquele pastor. Quando todo mundo foi para a sala, uma das professoras pegou eles e arrastou eles diante dessa professora, que estava vestida de bruxa, e falou
falou para eles assim, não, para vocês entrar para a sala de aula hoje, vocês vão ter que passar por isso aqui. E aí eles olharam para a professora, vestida de bruxa. E a professora perguntou para eles, travessuras ou gostosuras? Os dois. Levantou a mãozinha, o sangue de Jesus que te repreenda, Satanás. A professora caiu endemoniada. Vocês estão vendo como não é brincadeira isso, irmãos? Como que isso é coisa séria? E aí a professora caiu no chão, ficou rolando. As outras professoras ficaram desesperadas, porque nunca tinha visto aquilo, não sabia o que era. Aí agora, como nós vamos fazer? As duas crianças falaram assim, não precisa se preocupar não. A gente sabe o que está aí na professora. Peraí, as duas crianças de 8 anos, irmãos, os dois irmãozinhos, eles são gêmeos, pôs a mão na cabeça da professora, orou e repreendeu. Ensine o menino no caminho que deve andar, que depois de velho não se desviará. Aleluia. Provérbios. Glória a Deus. Ensina. Ainda que você ache que seu filho não está prestando atenção no que está falando, mas ensina. Faça a tua parte. Ensina. Para que depois seu filho não vai falar assim, mãe, você não me ensinou nada, você não me falou nada. Aconteceu isso assim, que a culpa é sua. Uma vez eu estava assistindo uma reportagem e eu achei muito interessante. Um serial killer, que é a pessoa que mata pelo prazer de matar, nos Estados Unidos foi preso. E aí ele estava no corredor da morte e perguntaram para ele assim, o que você quer? Qual o seu último pedido? Porque amanhã você vai morrer. Hoje você tem direito a um último pedido. E ele falou assim, eu quero ver minha mãe. Eu preciso dar um beijo nela de despedida. Aí foram atrás da mãe dele, trouxeram a mãe dele. A mãe dele chegou, chorou, abraçou ele. Na hora que ele foi dar um beijo na mãe dele, ele arrancou a bochecha dela no dente. Ele arrancou. Aí os outros policiais já veio, já algemou ele, bateu nele ali. E nisso a mãe dele, com o rosto sangrando, perguntou, filho, por que você fez isso com a mãe? Aí ele falou assim, se eu estou aqui, a culpa é tua. Você nunca me corrigiu. Olha, irmãos. Nós temos que corrigir as nossas crianças. Não é espancar, é corrigir. Ensinar o que é certo para eles. Porque às vezes bater, não resolve. Mas você sentar a criança ali e explicar o que é certo e o que é errado, vai memorizar. Vai ficar na memória dele. Então que nós venhamos, irmãos, ser sábios para educar os nossos filhos. Ensinar a eles a verdade. Não como essa mentira que foi espalhada no meio dos judeus, que até hoje está essa mentira lá. E o mais interessante nessa passagem, em outros evangelhos, está um pouquinho diferente. Aqui em Mateus, não fala. Não está escrita essa parte da passagem. Mas Maria Madalena, quando ela viu Jesus, ela estava procurando. Ela saiu de lá do túmulo triste, porque ela chegou, ela olhou, o corpo de Jesus não estava ali. Ela ficou muito triste. Ela saiu para fora e ela viu um homem, não muito perto dela. E ela perguntou para esse homem, o senhor é jardineiro? O senhor tirou o corpo? Jardineiro, irmãos, lá na linguagem deles, quer dizer, como chama? Trabalha no cemitério, como chama? Coveiro. Jardineiro lá é coveiro. Então ela achou que o coveiro tinha tirado o corpo de Jesus dali e colocado em outro lugar, só que não era. Jesus tinha ressuscitado. Ele falou, pode destruir esse templo aqui em 3 dias e traz de volta, construído. E aí, quando ela se aproxima daquele homem, achando que ele era o coveiro, e ela pergunta assim, onde colocou o corpo do mestre? E Jesus fala com ela, no primeiro momento ela não reconhece. E ele pergunta para ela por que ela estava chorando. Aí ela reconhece. E naquele momento, é só Maria Madalena e Jesus. Só os dois estavam lá. Então Jesus ainda não tinha subido ao céu. E ele teve um particular ali com Maria Madalena. Só ele e ela.
Olha que lindo, irmãos, que maravilhoso. Saber que naquele dia nós vamos ver Jesus como Ele é. É lindo, irmãos. Há muitos anos atrás o Senhor permitiu eu ver o céu. Foi quando eu infartei. Os médicos me disseram depois que eu voltei que eu fiquei mais de 40 minutos eles tentando me trazer de volta. Mas quando eu vi o céu, parece que foi fração de segundos. Mas o céu é muito lindo. Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor te deu, que é a salvação da tua alma. Não deixe o inimigo te enganar. Peça sabedoria para Deus, peça discernimento. Esteja sempre na casa do Senhor, sempre que possível, irmãos. Venha congregar. Ah, mas hoje tem uma festa. E se você vai lá para aquela festa e acontece algo de ruim lá, você perde a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Nós temos que ter cuidado, irmãos, aonde nós colocamos os nossos pés. Temos que vigiar o máximo possível, porque essa é a função do diabo: matar, roubar e destruir. Amém? Amém. E até aqui que o Senhor me deu, irmãos. 9h20 já. Eu agradeço a minha oportunidade. E as palmas que louvam o Senhor Jesus nessa noite.